Bem, me chamo Raulison Maciel Mendes, sou advogado com a especialidade em Direito do Trabalho e Previdenciário. Atualmente sou subprocurador do município de Juazeiro do Norte, Ceará. Tenho a satisfação de dar boas-vindas a todos e vamos estudar a legislação previdenciária. Um assunto importante de ser tratado, pois é algo em comum, ou seja, todos precisam, todos querem ter um conhecimento. Então vocês comecem a pensar, o que seria a Previdência Social? Para que serve? Vejamos aí no que diz aí no nosso slide. A Previdência é um seguro social que, mediante contribuição, oferece um plano de benefícios para substituir a renda do trabalhador quando da perda de sua capacidade laborativa. Vejamos, isso aí é algo muito importante para tratarmos, para ter uma ideia do que seria a Previdência. Veja aí no slide que ele fala sobre um seguro social. Por isso, da ideia de você contribuir com a Previdência, você ser segurado do INSS, você ser segurado da Previdência, mediante contribuição. Por quê? Porque hoje a Previdência ela tem caráter contributivo. Você se aposenta se houver contribuição, consequentemente. Diz aí que oferece um plano de benefícios para substituir a renda do trabalhador. Ou seja, nós sabemos ou temos esse conhecimento que se você não trabalha, por alguma possibilidade, mas se você é segurado do INSS, nós vamos ver aí quais são as possibilidades, quais são os benefícios a ser tratado durante o nosso curso. Então nós vamos ver aí que serve para substituir realmente a renda do trabalhador. Quando ele diz aí, quando da perda da capacidade laborativa, ou seja, quando você não tiver condição de trabalhar, podemos adiantar até para nossos amigos e ver a questão da capacidade laborativa como sendo algo que você deixa de exercer a atividade por algum motivo, por exemplo, uma doença, e aí você vai receber um auxílio doença. Também no slide nós podemos ver que a Previdência Social tem 3 papéis na sociedade, que seria social, econômico e político. Social é a proteção e dignidade com redução da pobreza. Daí o porquê que nós falamos também sobre a solidariedade. Você que é um empregado, que está na ativa, que tem a sua contribuição junto ao INSS, por exemplo, que é o regime geral da Previdência Social, que seriam para todos os trabalhadores que se enquadram nesse perfil, no regime geral, você contribui, mas para também dar solidariedade para aqueles que não recebem. Por exemplo, aqueles que não contribuem, melhor dizendo. Seria no caso, por exemplo, do BPC, que é um benefício de prestação continuada. Aquelas pessoas que, por ser deficientes, físicos, pessoas de idade que nunca contribuíram, as pessoas com 65 anos, vão receber um BPC, um benefício. E quem vai pagar esse benefício? Nós, que estamos na ativa. Por isso que é um princípio da solidariedade. Também nós vemos aí o econômico, em mais de 67% dos municípios brasileiros, os recursos pagos pela Previdência são maiores do que os do Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, em mais de 67%, os recursos que são provenientes da Previdência são maiores do que o chamado FPM, que o FPM é o recurso destinado para os municípios. E também nós temos aí a questão política, que seria para promover a paz social. Na situação atual, nós temos aí 3 regimes obrigatórios. Nós temos o que eu falei há pouco sobre o regime geral de Previdência Social, é o que está no INSS. Nós temos o regime dos servidores públicos, também conhecido como RPPS, e o regime dos militares federais. Vejamos, vamos ver se a gente, com uma breve explanação, falamos sobre acerca de cada um desses regimes. Vamos lá. Quando se fala de regime geral de previdência, nós temos 3 legislações, as principais a ser adotada, que é a 8.212/91, 8.213/91 e o decreto 3.048/99, que regulamenta os benefícios
previdenciários, ou seja, as duas leis, a 8.212 e a 8.213, são as comuns. Regime geral está para todos aqueles que se enquadram no regime, ou seja, todos os empregados. Todos os empregados que têm a sua CTPS, ou seja, carteira de trabalho e previdência social assinada, você está contribuindo com o regime geral da Previdência. Mas fora isso, nós também temos o RPPS, também conhecido como Regime dos Servidores Públicos, como regime próprio da Previdência Social. Por isso que é RPPS, porque é regime próprio. O que é o regime próprio? Imagine você sendo servidor, você ingressou no cargo público através do concurso, conforme previsto no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que fala que para a administração pública, para ingressar no cargo público, é necessário de provimentos, de concurso, através de provas e títulos. Lá você é servidor. Mas imagine você trabalhar em um município e esse município ele tenha um regime próprio, ele não tem um regime geral da Previdência. O dele é regido próprio, ou seja, regimento próprio. Ele mesmo tem a sua própria lei, ele mesmo tem a sua previdência. Ou seja, se você é servidor público, concursado, ingressado na carreira pública, e lá na sua localidade existe o regime próprio, não pensem que o que vai lhe abranger seria o da Previdência Social, o comum. Não, vai ser esse regime. Aí você pode perguntar, Raulson, mas eu posso ter duas aposentadorias? Eu posso me aposentar pelo regime próprio e pelo regime geral? A resposta é sim. Você pode vir a ter duas aposentadorias. Imagine a situação, você é professor em um município qualquer. Você trabalha nesse município e lá é regime próprio. Você sabendo que está contribuindo, mas você também quer ter uma segurança maior para a sua família, na sua velhice, você diz o quê? Eu vou agora fazer uma contribuição junto ao INSS, ao regime geral. Então vamos lá. Você como professora, você teria aí no caso 30 anos de contribuição e você também teria 30 anos de contribuição no INSS e 30 anos de contribuição no regime próprio. Atingiu o tempo? Atingiu. Você, professora, atingiu? Teve uma redução. Melhor, corrigindo. Professora terá redução de 5 anos. Então, não seria 30 anos, sim 25 anos de contribuição a mulher e 30 anos de contribuição o homem sendo professor, com exclusividade em sala de aula para aqueles que exercem atividade no ensino infantil, médio e fundamental. Não se abrange na questão de chamado segurado especial aqueles professores que não têm a exclusividade, ou seja, são aqueles que trabalham no ensino superior, não tem essa redução. A lei faculta só para aqueles que estão enquadrados no ensino infantil, fundamental e médio. Então você, professora, tem a redução dos 5 anos, ok? Reduziu 5 anos, contribuiu 25 anos. Tanto isso estava previsto lá no regime próprio, como no regime geral. Você pode dar entrada no mesmo tempo no regime próprio e no regime geral e você vai obter a sua aposentadoria, ou seja, as duas como professora. Só que quando você se aposenta, não vai aparecer lá, fui apresentado como professora. Não, vai só, você tem uns requisitos para ter adquirido o direito da aposentadoria. E nós temos aí, por último, nós vamos ver o regime dos militares, que são os federais. Vamos falar aí sobre o financiamento da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do artigo 195 da Constituição Federal e da Lei 8.212/91. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade é composto de receitas provenientes. Então, nós temos aí 3 receitas provenientes. Uma delas seria da União, o outro das contribuições sociais. Ou seja, o orçamento da Seguridade, conforme está previsto aí, ele é composto de receitas. Que receitas são essas? Nós temos contribuições sociais, a União que faz esse repasse, e daí nós tiramos as contribuições, conforme nós podemos ver aqui, nós temos as empresas que vão incidir sobre a remuneração paga aos seus segurados e demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Isso aqui é muito importante, porque muitos podem pensar
que só quem é obrigatório a fazer as contribuições sociais seriam aqueles que têm, vamos dizer, a carteira de trabalho assinada. Não. Se você é empregado e está trabalhando com forma informal, ou seja, sem a sua CTPS assinada, você tem direito sim, tendo os requisitos de emprego, você tem sim a condição plena de ser considerado como segurado no INSS. Você tem direito. Aí você pode perguntar, por que, Raul? Conforme nós vemos aqui. Veja bem a ideia. No curso da gente, tem um outro chamado da legislação trabalhista, que aí vocês podem também querer assistir. Lá está explicando o que é ser empregado, o que é ser empregador. Eu posso adiantar a vocês que você sendo empregado, mesmo sem a carteira de trabalho, seriam aqueles que estejam conforme o artigo 3º da CLT. Você tem que ter subordinação jurídica, você tem que ser subordinado ao seu empregador, você tem que ter pessoalidade, ou seja, você mesmo tem que exercer a atividade perante a empresa, não pode colocar um parente seu, você tem que ter uma certa habitualidade, ou seja, tem que ter algo contínuo ou algo que seja habitual. Por exemplo, semanalmente eu faço toda semana aquela mesma função. Por exemplo, o garçom, ele foi contratado para estar na atividade na sexta-feira, toda sexta-feira, de 8 da noite até 2 da manhã. Se ele está lá 8 horas às 2 da manhã, ele, toda sexta, então existe uma habitualidade. É algo não eventual, então é outro requisito de emprego. E outro seria a questão da onerosidade, é a questão do salário, é a chamada contraprestação. Se você tem esses requisitos, mesmo se a sua carteira não tiver assinada, você é considerado empregado. Aí você pode perguntar, Raul, e aí, o que eu vou fazer? Procurar os direitos, aonde? Pedir o reconhecimento do vínculo de emprego, aonde? Na Justiça do Trabalho. Você entra com a ação perante a Justiça do Trabalho e pede esse reconhecimento. O reconhecimento do vínculo sendo aceito perante uma sentença judicial, o juiz vai determinar que a empresa que foi condenada a lhe pagar os seus direitos de verbas rescisórias, se não foram pagas, bem como mandar que ele faça a contribuição previdenciária de todo o seu tempo que você tenha trabalhado. Ou seja, é reconhecido, por isso que ele fala isso em vínculo, que você tem também direito, desde que seja reconhecido direito. Outra forma aí é dos empregadores domésticos, incidentes sobre o salário de contribuição dos empregados domésticos a seu serviço. Ou seja, os empregadores domésticos também pagam o INSS, pagam a contribuição. O outro, a dos trabalhadores incidentes sobre seu salário de contribuição. Por que salário de contribuição? Porque é em cima do que você recebe que você vai contribuir. Por isso que o termo que se utiliza é do salário de contribuição. O que é o salário? São o que eu recebo da contraprestação. E por que de contribuição? Porque é através do seu salário que vai ter um alíquota que você vai ter que contribuir perante a Previdência. Também nós temos aí a incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que também vai ser um outro requisito, que seria da contribuição em cima da receita bruta, do total. Vejamos aí, o outro questão seria das empresas, incidentes sobre a receita, o faturamento e o lucro, e as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Outra forma seria das associações desportivas, que mantêm a equipe de futebol profissional, incidentes sobre a receita bruta dos espetáculos desportivos e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Ou seja, nós estamos tratando sobre o financiamento da Seguridade Social. Então nós vemos aí a questão da união, nós temos as contribuições sociais e nós temos outros meios também perante a Previdência. E agora, o que nos interessa também de ter conhecimento? Está aí. Beneficiários do RGPS. Beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, que é o tema a se tratar no nosso curso.
Por quê? Porque nós estamos tratando sobre o regime geral, é o que nos interessa, até perante o INSS, perante aí a vida de vocês que pretendem ingressar também, sendo técnico, um analista do INSS, que precisa saber e ter conhecimento sobre isso. Então nós podemos ver aí que nós temos dois tipos de segurado. Nós temos o chamado segurado obrigatório e o segurado facultativo. Professor, quem seria aí segurado obrigatório? Vejamos aqui no nosso quadro. São as pessoas físicas diretamente vinculadas ao RGPS por exercerem alguma atividade remunerada produtiva com vínculo empregatício ou não. Ou seja, são pessoas o quê? Segurado obrigatório, veja no quadro, pessoas físicas, não pessoas jurídicas, seria você, sujeito, individual, daí vinculado ao regime geral de previdência social. Você está exercendo alguma atividade, podemos ver aí, exercer alguma atividade remunerada, produtiva, com vínculo empregatício ou não. São segurados obrigatórios, olha aí. Vínculo empregatício, como eu acabei de dizer. Mesmo que você não tenha a carteira de trabalho assinada, você tem direito a ser considerado segurado obrigatório do INSS. Só que, para isso, muitos precisam ingressar com a ação judicial para pedir esse reconhecimento. Mas saiba, você já tem, mesmo que seja trabalho informal, requisito de emprego, você tem, você é considerado como segurado obrigatório. E também nós podemos ver aí, continuando, também as pessoas que mesmo sem exercerem atividades remuneradas produtivas, optam voluntariamente por se filiar ao sistema, segurados facultativos. Ou seja, quem seria o segurado obrigatório? São todos aqueles, como diz aqui, que têm atividade remunerada produtiva com vínculo ou não. Quem seria o segurado facultativo? Aquelas pessoas que mesmo sem exercerem atividades remuneradas, elas vão optar de forma voluntária a se filiar, a se fazer parte. Ok? Então, você pergunta, Raul, quem são segurados obrigatórios? Você acabou de dizer sobre a distinção entre segurados obrigatórios e segurados facultativos. Mas agora, quem são os segurados obrigatórios? Vejamos. Os segurados obrigatórios são todos os trabalhadores urbanos e rurais que exercem atividades remuneradas não sujeitas a regime próprio de previdência social. Vejamos. Veja a distinção. Segurados obrigatórios são todos aqueles que não fazem parte do regime próprio. Quem são o regime próprios? São aqueles que estão no serviço público, são considerados servidores públicos em que dentro da entidade pública que ele que ocupa o seu cargo, lá tem o regime próprio, ou seja, tem a sua própria previdência. Nós estamos tratando sobre o quê? Não esqueça, do regime geral. Continuando, ele diz aí que quem são os segurados obrigatórios são os empregados domésticos, contribuintes individuais, segurados especiais e os trabalhadores avulsos. Esses 5 são considerados como empregados, ou melhor, segurados obrigatórios. Vamos começar por cada um deles. Empregado, vejamos. São aqueles remunerados por empresas urbanas ou rurais em decorrência de serviços que são prestados em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração. Questão interessante. Fala aí sobre empregado urbano e rural. Muitos têm a questão de fazer uma certa confusão sobre quem seria empregado rural. Empregado rural, existe a sua legislação própria, são todos aqueles que têm o mesmo requisito do artigo 3º da CLT. Qual a diferença existente entre o empregado urbano e rural? Porque o empregado rural não é só aquele que trabalha na roça, vamos dizer assim. Não é aquele que dá produtividade para alguém, que seria seu empregador. Quando coloca na roça, seria aquela questão de você dar uma produtividade para alguém, que seria, no caso, o empregador. Ele lhe paga o seu salário, você tem todos os requisitos.
Como pode ser também uma empresa que está localizada na zona rural. Não é só isso. Também, conforme a legislação, se considera empregado rural aquele que tem um chamado prédio rústico. O que seria um prédio rústico? Seria dentro da cidade um imóvel em que ele está destinado para fins de agricultura, de produtividade. E aí podemos ter qualquer forma de produção. Seria questão de produção de feijão, de milho, de arroz, que seria dentro da zona urbana que ele tem fins rurícolas. Daí o termo seria o prédio rústico. Também seria considerado também um empregado rural. Então, quem seria empregado rural, conforme a lei, seria todos aqueles que tivessem dando todos os requisitos do artigo 3º, com a diferença que existe aí da localidade da atividade que é predominante, que seria na zona rural, mas isso não é simplesmente na zona rural, como nós vimos agora, também temos considerado também o prédio rústico, ok? Continuando, nós temos aí que o empregado tem o seu serviço prestado em caráter não eventual, como eu disse em outra ocasião, que seria no caso a habitualidade, tem a subordinação e a remuneração, que seria a contraprestação. Os empregados urbanos são, dentre outros, né, e aí tem algumas profissões aí a ser utilizadas como empregados, que seria professores, motoristas, administradores, secretárias. Nos empregados rurais se incluíam aí os boia-frias, os vaqueiros, safristas, tiradores de leite, pescadores artesanais. Esses são considerados também empregados rurais.